Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 10 de março. O tema do nosso discurso hoje é o que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado. Meu amigo e minha amiga, você que tem nos acompanhado nessa jornada de fé, de coragem, de determinação, Deus, Ele está preocupado com o bom andamento da sua vida. As pessoas, elas já não estão mais ouvindo. Elas estão ignorando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Vai chegar um dia que as pessoas já não vão ter mais a palavra para ouvir. Elas vão começarem a viver segundo as paixões dos seus corações, porque elas têm rejeitado pontualmente esse ensino. Por mais que hoje é uma reunião onde nós deveríamos falar de finança, como conquistar, como progredir, como desenvolver. Mas como que se pode desenvolver, meu amigo e minha amiga, quando você está endurecido nos seus ouvidos? Você tem tampado os ouvidos para a voz de Deus. As pessoas, elas acham que é um estalo de Deus, ele vai se manifestar. Não. A única coisa que pode fazer Deus se manifestar é a fé. Agora, como que eu vou, pastora Rose, vocês que estão presentes, vocês que estão online, receber as maravilhas do poder da fé, se eu tenho tampado os ouvidos à palavra de Deus, que é a única palavra que pode gerar o que dentro de mim? Fé. A fé não vem pelo ouvir o pastor Ivanildo. A fé não vem pelo ouvir a pastora Rose. A fé não vem por ler um gibi. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, meu amigo. Sem ela, você se torna uma pessoa infrutífera, uma pessoa sem propósito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, ela é apta para discernir os pensamentos. Por isso que, pastora Rosa, quando você está lá de boa, sentadinho, aquele pecado que ninguém sabe, está lá de boa, ô glória, aleluia, quando o homem de Deus manifestado pelo Espírito Santo abre a Bíblia, começa a relatar tudo que a pessoa está fazendo. Aí o glória para, o aleluia para, o sapatear para. Por quê? Porque ela foi revelada. Deus, Ele conhece a intenção de cada um de nós. Jamais Ele vai te dar alguma coisa se Ele não vê em você o interesse de abençoar a obra dEle, pessoal. Você sabia disso? O Espírito Santo, eu posso dizer que ele é uma prosperidade na nossa vida.
Se Deus não achar em você espaço para servir o povo, Ele não vai te batizar com o Espírito Santo. Por mais que é uma promessa para todos. A Bíblia não diz que é só os crentes que têm direito. A Bíblia diz que toda a humanidade tem direito. Mas existe dentro desses direitos algumas cláusulazinhas. Quem sabe o que é cláusula? Cláusula quer dizer algo que você tem que cumprir. Se você não cumprir os requisitos das cláusulas, você não pode ter o benefício. Não é? Que nem o Bolsa Família, não é? Para mim receber o salário do governo, eu tenho que cumprir com as cláusulas, com a lei que o governo o quê? Me coloca. Que leis, pastor? O filho tem que ir para o colégio. Se faltar, tem que ser justificável. Vacinas em dia. Tem que passar de ano também. Se esses requisitos começam a ser quebrados, é por isso que muitas mães estão sem o quê? O Bolsa Família. É um direito do povo, mas existe lei, existe normas. E você acha que com um governo tão corrupto como esse tem que ter lei? Imagine com um justo juiz, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Imagine, meu amigo. Não adianta. Você tem que seguir as diretrizes da palavra de Deus. Senão você não vai tomar posse dos direitos que a palavra de Deus nos oferece. São mais de 8.000 promessas. Você sabe o que é 8.000 promessas? Mas dentro dessas 8.000 promessas existe o quê? Cláusulas. Tornai-vos para mim, a primeira cláusula, e eu me tornarei para vós outro, diz o Senhor. Então quer dizer que para Deus agir na minha vida, eu tenho que ir para Ele? Meu Deus, eu tenho que ir mesmo. Eu tenho que ir para a igreja. Tem que ler a Bíblia. Tem que jejuar. Por que eu tenho que jejuar? Já basta o país estar morrendo de fome. A África, eu vou ter que ficar com fome também? Para buscar a Deus? Tem que viver o que está escrito? Ai, meu Deus. Como é que eu me torno para Deus, pastor? Dízimos e ofertas. Pastor, como é que eu vou dar o que eu não tenho? É assim que começa. Eu primeiro dou o que não tenho, para um dia eu dar o que tenho. Aleluia. Ana vivia chorando. A Permina está me humilhando. A outra, a amante, né? Vamos botar assim. A Pernina era a amante, a segunda, não é? Muitas mulheres têm vivido aí, ó. A Pernina. Eu tenho filho, tu não tem. Tu é seca, tu é estéril. E Ana só vivia chorando. Todo ano ela subia ao monte para sacrificar para quem? E não tinha resultados nenhum.
Ana vivia amargurada, pastora Rose. Amargurada, chateada. Eucana dava a porção dobrada para ela de amor. E ela não adiantava o amor do marido. Eu quero um filho. Eu quero um filho, Eucana. E um dia, Ana já cansada, estava clamando, né? Ela tão revoltada, ela subiu aquele ano. Ela subiu ao templo do Senhor naquele ano, porque era muito longe, só podia ir ano em ano. Naquele dia ela chegou diferente. Naquele dia ela chegou diferente, meu amigo e minha amiga. Ela não falava, só chorava. A dor era tão grande que ela só chorava. Aí Eli chegou logo de manhã, cheio de cachaça na igreja, ó mulher. Logo de manhã veio derramar sua cachaça aqui dentro da igreja. Aí Ana falou com ele que era uma mulher sofredora. Eu sou uma mulher sofredora, profeta Eli. Eu sou amargurada de espírito. Existe amargura dentro de mim. Eli na mesma hora falou para ela: tudo que você pediu, Deus vai fazer. Mas faltava um detalhe. A Ana tinha que dar para Jesus. Senhor, depois daquelas palavras motivacional, Senhor, se o Senhor me dá um filho, eu darei para o Senhor. Olha, a Bíblia diz que naquele dia Ana desceu com uma certeza que aconteceu algo diferente. A Bíblia diz que Eucana, quando foi dar a porção dela, a porção de amor, a Bíblia diz que quem lembrou dela? Deus. Quando Eucana coabitou, se relacionou com Ana, Deus lembrou de Ana e gerou dentro dela um poder sobrenatural, e aquela sequidão, aquela falta de ter filho, aquela esterilidade, ela se deslocou e foi fecundada ao poderoso Samuel. A Bíblia diz que Ana, quando desmamou o neném, desmamou, por que desmamou? Porque uma criança, quando ela nasce, ela precisa de quê? Do leite materno para poder suportar as doenças que vão vir na sua infância. É o leite materno, é o leite mais poderoso que tem. Então essa criança precisa deste leite. Deus sabia disto. Então, quando ela desmamou, creio eu, entre uns 5 anos, 6 anos ou 3 anos, eu não sei, porque as crianças de antigamente eram mais fortes. Então, com certeza foi há uns 2 anos, 3 anos. A Bíblia diz que ela chegou lá no profeta Eli e falou: é do Senhor essa criança. A Bíblia diz que Eli acolheu a criança e começou a educar a criança no caminho de quem? De Deus. E a Bíblia diz que dias, meses, anos depois, Ana teve 7 filhos. Ela deu 1 e ganhou 7.
Essa é a matemática de Deus, meu amigo e minha amiga. Ana, ela tampava os ouvidos ao clamor do necessitado. Quem era o necessitado? Era ela mesma. Mas quando ela fez o que ela nunca fez na vida, Deus abriu a madre dela. É o que nós vamos ler aqui no site, não é sobre Ana, mas nós vamos ler sobre esse versículo que está no livro de Provérbios 21. Provérbios 21. Está escrito assim: o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, um dia não será ouvido. Está em Provérbios 21, 13. O texto diz: o que tapa os ouvidos ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Este versículo traz um ensino profundo sobre a vida financeira. Olha lá, a vida financeira e a atitude que devemos ter em relação aos necessitados. Aqui estão algumas lições-chave a partir deste versículo. Olha só, desse versículo nós temos um estudo completo, que se você vai achá-lo lá no site de segunda-feira, do dia 10 de março de 2025. O tema: o que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado. Aí diz assim: primeiro, a generosidade é fundamental na justiça de Deus. A atitude de misericórdia, a generosidade, a atitude de misericórdia, a generosidade como os pobres e necessitados, não é apenas uma questão de bondade humana, mas de obediência aos princípios da justiça de Deus que Ele estabeleceu, viu? Se você não cumprir, é que nem o Bolsa Família, né, pastora Rose? Se não cumprir, você é o quê? Cortado. Se você não é dizimista fiel, a Bíblia diz que o mal, ele devora o que você tem. Se você não é um ofertante, a Bíblia diz que o cortador, o migrador e o destruidor, ele invade as suas finanças. E ela bane. Você é uma pessoa que tinha uma renda, e essa renda é banida. Essa renda é arrancada. Nós temos pessoas, né, pastora Rose, que elas não acreditaram e elas chegaram a ter a mesma. A pastora Rose falou: olha, perdi tal coisa. Ela já estava acostumada com aquele dinheiro, ela já estava acostumada com aquele valor, mas por ela não ser fiel a Deus, ela perdeu. A pessoa, ela acha que isso é brincadeira, que nada, o pastor está falando isso porque ele quer meu dinheiro. Tá bom, se você pensa assim, mas existe justiça estabelecida por Deus. Se você não cumprir ela, o cortador, ele faz o quê? O destruidor, ele faz o quê? Ele destrói. Esse dinheiro, ele não tem progresso, ele não tem fruto, porque por mais que você não percebe, como é que se fala? Imperceptivelmente, o mal, ele trabalha. Às vezes é um gasto desnecessário, às vezes é uma compra de uma coisa que quebra. Gente, eu comprei esse telefone aqui, R$3.000, gente, e pior que não tem nem mais garantia. Durou 5 dias.
A garantia acabou porque eu comprei na mão de um cara que eu nem sei quem é. É assim que o diabo trabalha. Às vezes é uma doença inesperada. Às vezes é uma dívida inesperada que você não sabia. Tem gente que está devendo aí, ô pastora Rosa, que nem sabia que está devendo. Você sabia disso? Então, ué, está devendo. Devendo o quê? Mas eu não peguei nada. Uma vez eu estava na igreja, porque nós que somos responsáveis de alguns grupos, nós temos algumas obrigações financeiras. Aí o pastor, Ivanildo, você tem uma dívida no passado de acho que era 1.200 reais. Eu falei, que dívida? Eu não fiz dívida. Que dívida? Pague até o final da semana. Acho que a Jennifer estava nessa época lá, hoje. A Jennifer estava lá no trabalho lá. Meu amigo, eu fiz um escândalo no grupo. Pessoal, eu tô assim, eu tô passando por isso. Eu preciso resolver isso até o final da semana. Quem pode ajudar? E foi 150, 200, pam. Tá pago, pastor. Tá resolvido. Por quê? Porque Deus abençoou. Mas era uma dívida que não era minha. Era uma dívida da instituição. Que todos os líderes tinham uma obrigação. Você, quando está em um grupo, você tem o quê? Obrigações. Mas as pessoas não querem ter obrigação, pastora Rosa. Elas querem comer o alimento espiritual de Deus e não querem ter obrigação com? Não, eu quero Deus, pastor, mas eu não quero obedecer o que Deus pede. Não, eu quero ouvir a palavra. Ouvir, pastor, eu quero ouvir, mas praticar não. Não, você tá maluco, pastor? Eu trabalho o mês todinho, que nem um louco no sol de 1000 graus, e eu tenho que botar 10% dentro de um envelope, porque eu nem sei qual vai ser o destino? Senão você vai viver uma vida sem sentido. É a Bíblia que diz. E você sabia que tem pessoas que não acreditam? Ela não acredita. Ela só vai acreditar quando o quê? Quando perder. E corre o risco de não acreditar, pastora Rose. Mesmo perdendo, vendo o problema, vendo as complicações, ela não acredita porque ela tem o ouvido endurecido. E o ouvido não é o ouvido físico não, porque ouvir ela ouve muito bem, ela tem até ouvido de surdo. Ela ouve onde ninguém ouve. Ela consegue ouvir a 1000 metros de distância, porque o ouvido até se mexe. Mas é o ouvido do coração. Aí ele diz aqui, no estudo, a atitude da misericórdia. A Bíblia ensina que quando vemos alguém em necessidade, temos a responsabilidade de ajudar. Ignorar o sofrimento do próximo, especialmente dos mais pobres, e uma atitude contrária ao mandamento de Deus. Amém? Você tem condição de ajudar, mas não ajuda. Você tem condição de ofertar, mas não oferta, meu amigo e minha amiga. Vai chegar um dia, porque a vida, ela é uma roda gigante. A vida, ela é assim, Dia você está lá em cima, dia você vai estar embaixo. Nesse ciclo, você plantou o quê? Você fez o quê? Aí quando chegar o dia de você estar embaixo, você vai clamar por quem? Você vai pedir a quem? Você vê esses dias, né? Hoje, à tarde, a pastora Rose falou para mim assim, olha, a Laurinha, ela mandou ela deixou comigo 3 maçãs. Uma para o pastor,
para a pastora e para o Ismael. Aí eu falei, olha, Que amor. plantou. Quem planta, Olha. colhe, meu amigo. Abençoe ela. Pode ter certeza. Se você planta, você colhe. Ela ganhou e ela dividiu. Ela ganhou e dividiu. Ah, eu vou abençoar o pastor. Ah, eu vou abençoar fulano. Ah, eu ganhei isso daqui e, poxa, eu sei que fulano está precisando de apoio, eu vou apoiar. Ah, tem gente que não dá para apoiar, que são sem vergonha. Você concorda comigo? Tem gente que são sem vergonha, pastor Rui. São pilantras. Eles falam que não tem, mas tem. Ah, eu tô tão necessitado, não tem nada. 20 dias sem comer. Quem consegue ficar 20 dias sem comer e falar, gente? Hein? Morre logo. Não consegue, pessoal. Eu tô aqui na fé, eu tô molinho. Eu tô aqui na fé. Eu tô molinho aqui, ó. Um dia, né? Como é que é isso, gente? E algumas horinhas só. Eu já tô ficando mole. Perde até o sentido, não fica? Como é que 20 dias você consegue ainda falar e andar? Não consegue, pessoal. Vou beber água. Beber água. Então, tem gente que não. Você tem que ter discernimento. Você tem que saber ter discernimento. Porque senão você pode tirar algo que realmente poderia estar ajudando um necessitado e está dando para um safado. Você está entendendo? Aí diz assim, ó. Deus se importa com os pobres. Pobre, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pobre não é pobre, pobre é necessitado. E necessitado, às vezes, tem pessoas que é rica e está necessitada, pessoal. Às vezes tem pessoas que têm uma vida financeira, mas está necessitada. É isso que a Bíblia fala. A necessidade, ela não é propriamente só em alimento, em finança, em algum objeto. Amém? Amém. É nenhum apoio moral, é nenhuma palavra, é nenhuma direção. Aí diz assim, ó. Deus se importa com os pobres. A Bíblia é clara em vários momentos sobre o cuidado que Deus tem pelos pobres e necessitados. Me faz lembrar, eu vou fugir você já percebeu que eu fujo do texto aqui, né? Do estudo. Se for mesmo botar o que eu falo aqui no estudo, o estudo fica imenso. Então aqui é a base. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Jó, que ele era o homem mais rico do Oriente. Significa que ele era o homem mais rico do mundo. A Bíblia diz que um belo de um dia, Satanás foi lá falar mal de Jó. Satanás falou assim, olha, desculpa, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor abençoa ele. Tira tudo que ele tem para ver. Aí Deus deu autorização para Satanás tirar. Só não conseguiu tirar a vida e nem a mulher do cara, né? O resto arrancou tudo. Filho, bens, riqueza, amigos, casas, tudo. O cara ficou o quê? Se coçando com caco de telha, porque a lepra era tão fedorenta que ele se coçava com caco de telha. Só que Jó chegou um momento de ser um necessitado. A Bíblia diz, o que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará um dia e não. A Bíblia diz que Jó, ele nunca tampou os ouvidos ao necessitado. A Bíblia diz que Jó botava os macebos, os jovens, aos seus pés e ensinava sabedoria. Ele ensinava eles, ele ensinava os nobres, ele ensinava os poderosos. A Bíblia diz que Jó era grande naquele lugar. Só que Deus, para deixar um exemplo para a humanidade, permitiu acontecer. A Bíblia diz que 3 amigos de Jó começaram a falar mal de Jó. E Deus permitiu esses camaradas falar mal. Está na Bíblia. A Bíblia diz que
Deus se irou contra esses 3. E a Bíblia diz que Deus não falou com eles. Deus falou com Jó e falou, fala para eles isso. E pede para eles trazer a oferta, o sacrifício, e você vai apresentar a oferta e o sacrifício pela vida deles. Eles trouxeram a oferta, entregaram para Jó, e Jó fez o quê? Não pegou para ele não, pessoal. Ele ofertou. Quando você pega uma oferta que é da obra de Deus e bota dentro da tua casa, você está levando para sua casa a maldição. Cedo ou tarde, o demônio que recebeu aquela oferta roubada, ele vai atuar. Ele vai desgraçar. Se você deixou a oferta dentro do seu lar, que era da casa de Deus, aquele demônio, porque se Deus não recebeu, quem recebeu? O diabo. Então ele vai atuar de uma maneira que você não vai conseguir resolver. A Bíblia diz que Jó, quando apresentou o sacrifício pelos seus amigos, ele não tinha o quê? Nada. Mas ele apresentou. A Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro. Mudou o cativeiro de Jó. E ele passou a ter tudo em dobro. Mais do que antes. Só a mulher que não foi em dobro, foi aquela criatura mesmo. Eu acredito que ela se converteu, né, Rose? Porque a mulher era o capeta, né? Mandou Jó amaldiçoar a Deus. Então, a única coisa que Deus não consegue tirar da tua vida é a mulher, gente. E o marido. Não tem jeito. Deus transforma qualquer coisa. Mas o casamento, ele só pode transformar se tiver coragem para haver transformação. Às sexta-feira nós explicamos sobre essas coisas. Então, completando o estudo aqui, Provérbios 19, 17. Rapaz, eu pensei que eu ia ser rapidinho, já estou em 32 minutos, Jesus. E eu pensei que ia falar um pouquinho só. Diz assim, ó, em Provérbios 19, 17, lemos: quem se compadece do pobre, empresta a quem? A Deus, viu? Quando você cuida de uma pessoa, olha só, eu estou cuidando de vocês, eu estou orientando vocês diariamente, às 19 horas, às vezes até às 21 horas, diariamente. Eu estou emprestando para quem? Eu estou emprestando para quem? Para Deus. Vai chegar uma hora, pastora Rose, que vai estar tão cheio que Deus, ele vai devolver tudo em dobro. É assim que Deus faz aí, ó. O quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e ele lhe pagará o seu benefício. Olha aí, ó. Benefício. Deus valoriza nossa generosidade e prometerá nos abençoar. 2. Impacto da indiferença. Eu estou no site. O texto bíblico só foi um pedacinho. 2. Impacto da indiferença e egoísmo. Consequência da indiferença. O versículo em Provérbios 21, 13 mostra. Acho que eu errei aqui. Mostra que quem ignora o clamor, ignora o clamor do pobre, sofrerá as consequências da sua atitude em momento de necessidade. Quem não ouviu o clamor do outro, também não será ouvido por Deus quando chegar sua própria hora
de dificuldade. Aí me faz lembrar da Laurinha. Você vê, hoje eu lá trabalhando, já meio grogue, né, Rossi? A Rossi tem lá na geladeira 3 maçãs. Uma para ti, uma para o Ismael e uma para mim. Eu comi a maçã, me revigorou e eu consegui fazer o quê? O meu trabalho. Por quê? Porque eu plantei. Eu plantei. E quando você planta, pessoal, e não é plantar uma única vez não, você tem que plantar periodicamente. Você tem que plantar coisas boas periodicamente. E muitas das vezes não é plantar só em objeto, não, é plantar em palavra. Vai dar certo, eu vou arrebentar. Deus vai me dar vitória essa semana. Deus vai me prosperar essa semana. Deus vai enriquecer. Deus vai abrir as portas, meu filho. Deus vai abrir as portas, meu marido. Essa dívida aí nós vamos resolver. Esse aluguel aí Deus vai sanar. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai abençoar. Você tem que ter palavras o quê? Plantar palavras boas. Se você não planta palavras boas, só vai vir palavra de desgraça sobre você. Se eu planto o que não presta, vai vir sobre mim o quê? O que não presta. Quando eu querer uma estrutura, uma raiz para vencer, eu não vou ter. Porque eu só plantei palavras que não dá, que não pode, que não tenho. Tudo é uma mentira. Amém? Aí diz aí, reflexo sobre o recurso da atitude. A vida financeira, de acordo com a Bíblia, é uma oportunidade para refletirmos sobre a administração que fazemos dos recursos que Deus nos dá. Quando guardamos egoisticamente, negando ajudar os outros, estamos falhando em viver de acordo com os princípios do reino. Viu? A Bíblia diz que buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Se você quiser ler o restante, você vai lá no site que tem lá um jantar de informações para o seu conhecimento, alimentação do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, porque a palavra de Deus, ela alimenta essas 3 áreas da nossa vida: corpo, alma e espírito. Amém? Até aqui o Espírito Santo me usou.